Filmes biográficos prometem revelar os bastidores dos maiores artistas que já passaram pela Terra. Mas na prática, a maioria segue a mesma receita tão previsível que parece ter sido escrita pelo mesmo estagiário em Hollywood. If there's one genre I think is the most disreputable genre out there and I never want to have anything to do with it, it's the biopic. I can't stand the biopics. Never seen one in your life? Not really, alright? They're all just showcases for actors to win awards. Como o próprio Quentin Tarantino já comentou, as cinebiografias musicais parecem presas em uma fórmula que se repete sem parar. É sempre a mesma coisa. Mas tem um detalhe curioso. O novo filme do Michael Jackson registrou a maior estreia de uma cinebiografia na história das bilheterias. O público claramente continua comprando ingresso pra esse tipo de história, então qual que é o problema? Eu sou o Lucas Cinti. Depois de eu assistir dezenas dessas produções, analisar as críticas e observar os padrões que se repetem há décadas, descobri que quase tudo pode ser resumido a 2 problemas específicos. E depois desse vídeo, existe uma boa chance que você nunca mais consiga assistir a uma cinebiografia da mesma forma. The thing about these biopics is it's Hollywood, so it's fantasy land. It's not real, but it's sold to you as real, and a lot of sugar-coated, like the narrative is being controlled. Um filme biográfico é basicamente qualquer filme inspirado na vida de uma pessoa real. Na última década, um subgênero específico tomou conta de Hollywood como uma praga impossível de parar. A cinebiografia musical. Sério, toda vez que você entra no cinema, tem um novo artista ganhando seu próprio filme baseado em fatos reais. Tem Bob Marley, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Elvis Presley, Tupac, Amy Winehouse, Elton John, Queen, NWA e, claro, Michael Jackson. O problema é que quase todos esses filmes parecem ter saído da mesma fábrica. Troca o artista, troca as músicas, mas a receita continua exatamente igual. O que você tá vendo aqui são 2 cinebiografias diferentes do Michael Jackson. Uma acabou de conquistar a maior estreia da história do gênero, a outra só sobrevive apenas como meme, e não pelos motivos que os produtores gostariam. Bobby, I mean, she makes me feel like a man. Oh. Deixando de lado as atuações e danças extremamente constrangedoras, o filme Michael, Man in the Mirror, de 2004, tinha um problemão. O filme simplesmente não podia usar as músicas do Michael. Isso mesmo. Nada de Billie Jean, nada de Thriller, nada de Beat It. Tipo fazer um filme do Batman sem o Batman. E o motivo disso é simples. Como a versão da história contada pelo filme era muito mais sombria, os produtores não receberam autorização para usar o catálogo oficial do Michael. Isso nos leva ao primeiro grande problema das cinebiografias. Se um estúdio quer usar os maiores sucessos de um artista, precisa de aprovação de quem controla o seu legado. E honestamente isso faz sentido, afinal. Não dá pra fazer um filme do rei do pop e colocar uma trilha sonora que parece música de elevador. E essa autorização de quem controla o legado vem com preço. E eu não tô falando apenas dos milhões de dólares que os produtores pagam pelos direitos. Quem controla as músicas também acaba controlando a narrativa. Quando Hollywood bate na porta das gravadoras e dos herdeiros propondo uma cinebiografia, geralmente existe uma condição: pode contar a história, desde que a gente goste da versão. And the fact that it's being sanctioned by the Jackson family absolutely makes it feel a little sanitized and a little safe. Muitas cinebiografias acabam funcionando mais como uma verdadeira lavagem de reputação. Em vez de mostrar pessoas complexas, cheias de qualidades e defeitos, elas transformam os músicos em versões quase mitológicas de si mesmos. Um dos melhores exemplos disso é Straight Outta Compton, de 2015. Vários membros do NWA participaram diretamente da produção, incluindo o filho do Ice Cube, e o resultado foi exatamente o que você imagina quando as pessoas retratadas ajudam a escrever a própria história. Diversas controvérsias acabaram ficando de fora do roteiro, incluindo problemas legais envolvendo Dr. Dre. Ice Cube and Dr. Dre as producers. You can feel them controlling the narrative. That narrative being, hey, not only am I a musical genius, but I'm a good person too. A mesma coisa aconteceu com a cinebiografia do Bob Marley. O filme contou com a participação direta de seus familiares, incluindo seu filho como produtor, e acabou deixando de lado algumas controvérsias importantes. Acontece a mesma coisa com o filme do Michael, estrelado pelo próprio sobrinho dele, o Jafar Jackson. Resumindo, goste ou não, você precisa manter uma boa relação com as pessoas que controlam os direitos das músicas. Um insider revelou que algo parecido aconteceu em completo desconhecido, a cinebiografia do Bob Dylan. Dylan leu cada linha do roteiro, e o filme representa exatamente a versão que ele tem da sua própria história. O problema é que ninguém é mais fã do Bob Dylan do que o próprio Bob Dylan. Quando o personagem principal também é o editor da própria Wikipedia, a chance de aparecerem partes desconfortáveis cai bastante. E talvez você esteja pensando:
Então é só fazer um filme sem usar as músicas famosas. Foi o que aconteceu com o filme do Michael Jackson de 2004, que fracassou bonito nas bilheterias. Também com Stardust, a cinebiografia do David Bowie lançada em 2020. Como os produtores não conseguiram autorização para usar as músicas do Bowie, fizeram um filme do David Bowie sem tocar David Bowie. Na minha opinião, nem vale a pena tentar fazer isso. Muitas cinebiografias não apenas ignoram as partes polêmicas da história, mas também dão uma bela repaginada nos fatos, para parecer tudo mais emocionante. Um dos exemplos mais famosos é Bohemian Rhapsody. No filme, tem uma cena super emocionante que Freddie Mercury revela pro resto do Queen que foi diagnosticado com AIDS antes deles fazerem o show do Live Aid. O problema é que essa cena é praticamente uma fanfic. Na vida real, Fred só recebeu o diagnóstico anos depois. E esse é apenas um dos inúmeros exemplos. Apesar do que Bohemian Rhapsody mostrou, Freddie Mercury não apareceu do nada para conhecer Brian May e Roger Taylor, como se ele estivesse numa audição do The Voice. Na vida real, ele já conhecia os dois havia anos. Por um período, eles chegaram até a morar juntos. O filme também dá a impressão de que John Deacon foi o baixista original do Queen, quando a história real foi bem mais bagunçada que isso. Pra piorar, as cinebiografias são obrigadas a condensar décadas inteiras em apenas 2 horas. Você pode ser um ícone mundial, igual ao Michael Jackson, ou só uma pessoa comum. Nenhuma vida humana pode ser contada adequadamente, do começo ao fim, tão pouco tempo, sem deixar informações importantes de fora. E como você pode imaginar, os primeiros acontecimentos a serem cortados costumam ser justamente os mais controversos. E a limitação de tempo faz com que muitos eventos fundamentais sejam ignorados ou mostrados de forma muito superficial. They had moments in Mike's life that they wanted to highlight. So it went from 68, you young, to Jackson 5, we working and we doing talent shows. The very next time it jumps to 78 or some shit, you want to be starting something that's out. No. And then they jumped from that to the nose job. They just popped up and now he's in front of the mirror with bandages on his nose. Wait, no, you can't. How long was the movie? These are things you, 2 hours. These are things that you can't quickly just gloss. Em History of Compton, a morte do Eazy-E acontece apenas 6 minutos depois do diagnóstico. The Chronic, um dos álbuns mais importantes de toda a história do rap, é resumido a uma simples imagem de outdoor. Em Bohemian Rhapsody, em uma cena, o Queen tá tocando pra meia dúzia de gato pingado. Na cena seguinte, eles já estão lotando estádios e sendo tratados como deuses do rock. Eu entendo que são filmes que não dá pra mostrar tudo, mas muitas vezes essas cinebiografias acabam parecendo uma página da Wikipedia com o orçamento de Hollywood. É uma lista de acontecimentos famosos sendo jogados na tua cara, um atrás do outro. Olha, aconteceu isso, corte. Olha, aconteceu aquilo, corte. Uma sequência de tópicos importantes, sem tempo pra realmente explorar o que tornou aquela história interessante. E agora que nós chegamos no segundo grande problema. Quase toda a cinebiografia parece ter sido montada usando exatamente a mesma fórmula. Em 2007, o filme foi lançado fazendo paródia justamente com essa parada. 2 anos depois de Walk the Line, que é um filme que conta a história do Johnny Cash, surgiu outro filme, estrelado por John C. Reilly, interpretando um músico fictício. Walk Hard foi uma sátira brilhante das cinebiografias musicais, e acertou em praticamente todos os clichês do gênero. Começando pelo evento traumático da infância, que sempre acontece logo no início. Depois vem a sensação que ele não se encaixa entre as outras crianças. A clássica cena hollywoodiana no estúdio, onde ele grava seu primeiro sucesso que vai mudar suas vidas, convence uma gravadora em poucos minutos. Depois surgem intermináveis cenas de shows, montagens, apresentações com seus maiores sucessos. Mas assim que a fama chega, vem o inevitável: a queda. O período sombrio em que o músico se afasta de todos e começa a questionar o seu verdadeiro sentido da vida. Tudo isso para depois ter o retorno triunfal diante de uma multidão, aplausos em câmera lenta. Pois é, né? Foi exatamente isso que o Walk Hard escancarou. O filme mostrou que, se você já assistiu a uma biografia musical, basicamente já assistiu a todas. A única coisa que muda é quem tá usando o óculos escuro na capa do pôster. O mais engraçado é que Hollywood viu a piada, entendeu a crítica e decidiu ignorar completamente. Em vez de mudar a fórmula, ela repetiu ainda mais. O resultado é diferentes artistas, décadas diferentes, penteados diferentes, mas de alguma forma é o mesmo filme sendo lançado. Se você consegue acesso ao catálogo lendário de alguém como Elvis Presley, metade do trabalho já tá feito. Afinal, é difícil perder a atenção do público quando a cada 10 minutos toca uma das músicas mais famosas da história. Por isso que uma cinebiografia precisa provar o seu valor justamente nos momentos em que a música para. As cenas em que só estão os personagens, o roteiro e a história.
e é aí que muitas delas começam a tropeçar. E dependendo do filme, esses momentos são raros. Muitas cinebiografias modernas parecem menos interessadas em contar uma história e mais interessadas em montar um karaokê de luxo com um orçamento de centenas de milhões de dólares. Em vez de desenvolver conflitos ou explorar a personalidade do artista, elas simplesmente pulam de uma música famosa para outra. This movie is just one giant music video. But mostly it's like listening to a greatest hits album, except in a movie. You're watching like, and here's this scene, and this is a song you love, and this is a song you love, and this is a song you also love. Uma das críticas mais comuns ao novo filme do Michael é justamente que ele joga tudo no modo fácil. Nada de polêmicas pesadas, nada de assuntos espinhosos. Como observou o New York Times, a produção parece mais preocupada em dar uma bela encerada na imagem do Michael do que mostrar toda a sua verdadeira face. E o diretor do filme, ele nem teve muita escolha. Inicialmente, o plano era mostrar tanto o gênio criativo do Michael, tanto seus problemas pessoais de forma honesta. Pelo menos era essa a promessa. Mas tudo mudou literalmente no dia em que o diretor entregou sua versão final do filme e recebeu uma ligação que virou o projeto de cabeça para baixo. Segundo várias informações que saíram na imprensa, o filme ia mostrar as acusações que foram feitas contra o Michael Jackson no início dos anos 90, dedicando boa parte do final da história a toda essa polêmica e as suas consequências. Mas tudo mudou quando os advogados encontraram uma cláusula e um acordo ligado a Jordan Chandler. Nessa cláusula, supostamente, impedia que isso fosse citado em qualquer filme. E o resultado foi um caos. A produção precisou gastar mais 50 milhões de dólares em refilmagens para praticamente reconstruir todo o último ato do filme. O filme suaviza vários momentos da família, também traz algumas distorções. A big reason why I haven't said anything up until this point is because I know a lot of you guys are going to be happy with it. The thing about these biopics is it's Hollywood. So it's fantasy land. It's not real, but it's sold to you as real. A lot of sugar-coated, like the narrative is being controlled. And there's a lot of inaccuracy and there's a lot of just full-blown lies. And at the end of the day, like, that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. Y'all are gonna like the movie, so just go watch it, go enjoy it, do whatever, leave me out of it. Something that like quite a lot of people are saying is like, she hates her dad because I'm not like calling the shots on set, being a big shot producer of a movie that's filled with just inaccuracies. That's not where I'm coming from. I just prefer honesty over like sales and monetary gain. Like, that's it. Isso reforça a sensação de que o filme está sendo tratado mais como uma mina de ouro do que como uma tentativa sincera de contar uma história completa do Michael. Por enquanto, não está garantido que uma segunda parte vai realmente acontecer, principalmente porque ele iria pegar justamente esse período mais complicado das polêmicas, controvérsias, dos assuntos que não têm uma resposta simples. Enquanto o público parece ter abraçado o filme, a crítica ficou bem mais dividida. Muita gente elogiou a atuação do Jafar Jackson, mas criticou o roteiro por jogar tudo no modo safe e evitar os assuntos delicados. Afinal, a história real do Michael é muito mais complicada, contraditória e interessante do que o filme faz parecer. This movie did not touch upon or explore enough of Michael's psyche, his motivations, the complexities of who he was as a person that I think is so fascinating. The movie feels like it plays it safe, and everyone assumes I'm just talking about, oh, you're just mad they didn't bring up the allegations. You just wanted them to talk about the allegations. I'm like, no, literally, put the allegations aside. Michael was literally a person that had 1,000 different interesting aspects about him. And maybe that is the crutch and why the movie sometimes feels like it's speed running through his Wikipedia page telling you moment, music video. Um crítico resumiu tudo de um jeito bem direto. O maior problema é que Michael não parece uma pessoa de verdade. Ele é tratado como uma marca, do mesmo jeito que a Disney trata o Mickey Mouse. O Michael do filme é praticamente um santo. Nunca erra, nunca toma uma decisão ruim, nunca faz nada negativo. Um crítico chegou a dizer, parecia que eu estava assistindo a um comercial de uma campanha política. Mas apesar de tudo, a estratégia funcionou. Na mesma semana em que o filme bateu recorde no cinema, as músicas do Michael Jackson tiveram a maior semana de streams de toda a sua carreira. Seu catálogo voltou ao topo. O Michael Jackson é só o exemplo mais recente de algo que acontece o tempo todo. No fim das contas, muitas cinebiografias musicais são basicamente nostalgia embalada e revendida para uma nova geração.
Depois de Straight Outta Compton, o álbum original do NWA voltou pro topo da Billboard mais de 25 anos depois do seu lançamento. Elton John e Elvis Presley ganharam milhões de novos ouvintes depois de seus filmes. O Queen viu suas reproduções dispararem em 2018, que ajudou a impulsionar uma nova turnê. Tudo que eu falei não quer dizer que esses filmes sejam ruins, que você não possa gostar, ou que tudo foi inventado. O que eu quero dizer é que cinebiografias musicais raramente existem para te mostrar a verdade. Na maioria das vezes, elas servem para proteger uma imagem, vender músicas antigas de novo e apresentar artistas clássicos para quem não viveu aquela época. Então, da próxima vez que um filme prometer revelar a história nunca antes contada de uma estrela da música, lembra de uma coisa: o que você tá vendo não é a história completa, é a versão de 2 horas que Hollywood decidiu que dava para vender.